Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com um resumo de notícias. Hoje, em especial, nós vamos botar o Lula para falar também aqui no Critica Brasil. Não é? Eu assisti a entrevista do Lula ao jornal Folha de São Paulo e ao jornal El País e fiquei muito feliz de ouvir o presidente Lula, de ouvir a sabedoria do Lula, de ouvir o que o Lula tinha para falar para a população brasileira. Foi uma lavada de inteligência, como ele mesmo disse. Esse camarada aqui que só fez a 4ª série, tem um curso de torneiro mecânico, e ensinar o Paulo Guedes a fazer economia, a não mexer com o pobre desse país, ia fazer esse país crescer, porque esses malucos aí não sabem governar. E essa, entre outras, gente, foi demais, arrebentou a boca do sapato para alívio do Brasil e desmascarou Paulo Guedes, Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a reforma da Previdência, enfim, Lula falou tudo aquilo que eu queria falar, que eu queria ouvir ele falando, ainda falou mais. Ele disse, Paulo Guedes precisa criar vergonha por tirar 1 trilhão dos aposentados. E olha que a gente vem batendo forte aqui, vem batendo forte nessa questão da reforma da Previdência, mas o Lula, com uma linguagem assim fácil, com uma linguagem do povão, desmistificou toda esse emaranhado de informações técnicas que a Globo, o SBT e a Record tentam implantar na cabeça da gente, junto com o Bolsonaro e o clã louco. Ele falou exatamente o que o povo estava realmente precisando ouvir. Isso não é economia, porque eles estão dizendo assim, nós vamos economizar tanto, não vão economizar nada, vão tirar dinheiro dos aposentados e enfiar nos bancos. E aí o Lula falou o seguinte, queria que o Paulo Guedes viesse aqui discutir essa questão e eu ia ensinar para ele como se resolveria o problema da economia do país e da aposentadoria. É exatamente isso, minha gente. Olha aí, pessoal, só estamos começando o canal Critica Brasil, resumo de notícias aqui, Lula falou tudo. E você já vai entrando, esmagando no like, pessoal. Vai esmagando no like que hoje eu vou colocar o Lula para falar. Trouxe até minha caixa de som aqui para Marilu, pra gente ouvir. Aliás, tem trechos aqui importantíssimos que a gente precisa ouvir o Lula falando mesmo. Sabe por quê, gente? Já passamos muito tempo sem ouvir a voz do presidente Lula, sem ouvir esse cara, esse top 5 falando. O tempo todo a gente só escutou as bobagens. Agora, hoje, nós escutamos algo que prestasse, não é? Eu não sei quantos de vocês acompanharam a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que continua sendo o nosso presidente de coração. E ele falou por 2 horas ao Lauro Trevisan e à Mônica Bergamo, e desvencilhou ali, não é? Ele destrinchou toda a política, colocou o Moro no seu devido lugar de facínora mentiroso, falou que o Deltan Dallagnol sabe que é um mentiroso e que ele está ali para provar a sua inocência. Agora, gente, olha, eu gostaria de pedir para vocês que vão entrando, vão esmagando no like, pessoal, vai dando like lá, porque hoje eu vou aqui postar algumas coisas, alguns trechos da entrevista do presidente Lula, para poder a gente ir fazendo aqui a nossa live, para que a gente comente, não é? E comente até por uma questão de alegria. Eu fiquei extremamente alegre de ter escutado o presidente Lula falando. Então foi ótimo ouvir o Lula, foi ótimo demais ouvir o presidente Lula, a parte que ele se emocionou, não é? Parte que falaram do neto dele que morreu, ou seja, gente, esse é o verdadeiro, é um verdadeiro gentleman, é um verdadeiro presidente. Não essas maluquices que colocaram no governo, não essa maluquice que nós estamos vivendo. É cada maluco falando do outro. Inclusive hoje o Rodrigo Maia mesmo que diz que um dos filhos do Bolsonaro tem que ser internado e o outro está deslumbrado, tá assim afoito, louco. Gente, eu vou colocar aqui rapidamente
um trecho da entrevista, porque a gente vai fazer o seguinte, para que a gente faça melhor, nós vamos colocar um trechinho, o presidente Lula fala, a gente comenta um pouco e vamos ouvir a voz desse guerreiro, desse presidente nosso, que é presidente de coração. Então, eu sou Lula, vocês sabem disso, torço pelo presidente Lula. Sempre acreditei na inocência do Lula, ainda mais quando e o Lula até falou também da questão do Supremo Tribunal Federal, não é? O Supremo Tribunal Federal já colocou pautas assim, muito polêmicas, e agora que ele espera, ele diz assim, eu não estou pedindo favor de ninguém, o que eu quero é que eles se baseiem pelas provas. Tem prova? Não tem. Então, gente, e agora, vamos ouvir um trecho da entrevista do presidente Lula, porque é um dos trechos que eu coloquei no canal Critica Brasil, mas eu gostaria de replicar aqui. Eu não trocarei a minha dignidade pela minha... Aqui, ó. Que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar. Por isso eu vim... Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Você já pensou que você pode ficar aqui para sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deléal não dorme e tenho certeza que o Moro não dorme. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, mas não faço nenhuma questão. Eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei. O senhor aqui, durante esse ano, passou por 2 momentos de muita tristeza. Foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida do senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. E a morte do meu neto é uma coisa que, efetivamente, não. Lula emocionado, né, gente? Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo? E é isso que ele tem que saber. Eu tenho compromisso com esse país. Olha, gente, o presidente Lula muito emocionado, né? Aqui ao falar do seu netinho e diz que preferia ele ter morrido do que o seu neto. Chorou, lamentou, é lógico. Eu já assisti toda a entrevista do presidente Lula hoje, passei a tarde toda analisando, vendo, né? Me emocionei, porque só quem não tem coração que não se emociona diante de um cidadão, de um brasileiro, de um dos melhores presidentes, se não o melhor presidente que esse país já teve, reconhecido internacionalmente, ganhador de prêmios internacionais, presidente Lula que tirou mais de 35 milhões de pessoas da pobreza, que fez projetos magníficos para esse país. E Marcos, podia fechar essa porta? Magnífico para esse país, e eu não tinha como não aqui prestar minha solidariedade toda à família do presidente Lula, ao presidente Lula. E essas palavras, gente, essas palavras mostram de um homem digno, a dignidade, um cara que fala de cabeça erguida, um cara que fala daquilo que entende, é uma pessoa de coração, que governou esse país com coração, que saiu da presidência com 89% de aprovação, ou seja, um presidente que sai com 89% de aprovação, depois de passar por 2 mandatos, só pode ter sido um grande país. Nenhum dos
outros presidentes saiu com uma aprovação tão grande como Lula. Agora, uma insensatez, uma burrice ficar falando de Lula agora, bobagens que esse povo, não é, contaminado por essa turma do ódio, como diz Lula, que ele tem batalhado contra o ódio sempre. O Lula tem batalhado contra esse ódio que invade, não é, muita gente, muitas pessoas, muitos partidos, muitas falas. E eu quero aqui dizer para vocês, gente, do meu contentamento de que o Lula está cada vez mais, eu diria, compromissado em defender este povo brasileiro. Como ele disse o seguinte: eu posso me defender, apesar de estar preso, eu posso me defender, mas o povo nem sempre pode. O povo é levado de um lado para o outro, como um vara, sabe, como cana de uma vara seca, andado pelo vento, que muitas vezes acredita naquilo que lhe é posto e não sabe realmente o que está acontecendo. Gente, eu quero participação de vocês hoje, tá? Neucindo Diniz diz o seguinte: Lula mostra ser muito inteligente. Muito inteligente e outra coisa, muito sensato no que fala. O Lula tem uma voz que é uma voz popular, mas que tem peso, porque o que ele fala é coerente, ele não fala bobagens, loucuras, como esse cidadão chamado Bolsonaro. A Helena Guzmán está falando o seguinte: Lula é um gênio em economia. Paulo Guedes deveria ir lá pegar alguma aula de economia com Luiz Inácio Lula da Silva. Não é retirado o direito do trabalhador que se faz a um país. É retirado o direito do trabalhador. Ou seja, o que o Lula falou foi bem pontual quando falou sobre a Previdência, gente. Nós temos batido forte nessa Previdência. O Lula foi curto e grosso. Isso não é reforma, é a destruição do direito do trabalhador. Estão tirando R$1 trilhão dos aposentados e dizendo que isso é economia. Isso não é economia, é tirar do mais pobre para colocar no bolso dos banqueiros. É tirar do mais pobre para encher aqueles que mais têm. Aí o Lula disse: então faz o seguinte, se vocês estão dizendo que vão combater privilégios, mostra quem vocês vão combater. Dá os nomes daqueles que vocês vão combater. Ele disse: dá os nomes. Dá os nomes. Ele disse que nada. Vocês querem lascar o pobre. Vocês querem acabar com isso. Esse governo do Bolsonaro entrou somente para sacanear com a pessoa mais humilde desse país. E o presidente Lula foi assim um gênio ao falar de economia, quando disse: olha, nós economizamos trilhões, aliás, nós economizamos bilhões em dólares, o que valeria muito mais. Ou seja, existe uma maneira de fazer com que você tenha uma economia forte sem sacanear com o trabalhador. Né? Existe isso. Agora eu gostei muito, Marilu. Boa noite, Marilu. Boa noite, Amias. Boa noite, família Critica Brasil. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Olha, agora um dos trechos que eu gostei muito na entrevista do presidente Lula foi quando ele falou da questão do Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro, né, ele citou aquilo que a gente sempre cita. Diz que nós estamos governados por doidos, por malucos. São malucos no poder que não sabem absolutamente nada, além de tentar destruir isso. Como ele mesmo falou, satânicos. Os satânicos. Ele falou o seguinte: como é que um presidente da República Brasileira vai como é que é? Prestar continência à bandeira americana, dizer eu amo os Estados Unidos. Eu estou usando as palavras do Lula, viu, gente? Ele disse assim: eu amo os Estados Unidos, como o Bolsonaro falou. Eu bato continência para os Estados Unidos. Que merda é essa? Você ama seu pai, sua mãe? Você ama sua pátria? Como uma pessoa dessa pode amar gente que não tem nada a ver? Ele ainda diz o seguinte: vocês acham mesmo que os Estados Unidos vai fazer alguma coisa? Acham que os americanos vão fazer alguma coisa para ajudar o Brasil? Os americanos só pensam em primeiro lugar eles, segundo eles, terceiro eles, e se der, eles pensam neles de novo. Ele disse: não é desse jeito, tendo complexo de vira-lata, de cachorro, que a gente vai ter alguma coisa grande nesse país. Ele falou: a solução para esse país não está lá fora, está aqui dentro desse país. Ou seja, o presidente Lula fala com propriedade, porque foi presidente 2 vezes desse país e elevou a nossa produção, elevou a nossa autoestima, elevou os patamares. O Brasil passou a ser 6ª economia mundial. Não é, gente? Será que esse pessoal é cego, não enxerga não? Ou o quê? Olha, gente, eu quero comentar aqui para vocês toda a entrevista. Vocês vão ter uma paciênciazinha hoje, porque
eu vou falar hoje da entrevista do Lula. Todos os canais progressistas falaram disso e eu não ia ser diferente, não é? O Paulo Domingues diz o seguinte: Aquias, o Lula colocou o Brasil na vitrine do mundo, um povo esquecido e sofrido que morria de fome, que sofre preconceito e que é morto nas ruas, que é roubado e massacrado por governos canalhas. O Paulo Domingues aqui também dando seu desabafo. Você falou tudo, meu amigo. Ou seja, e ainda tem gente aí, coitada, que mesmo apanhando desse governo, está fazendo, não é, exatamente, está se deixando levar. Por exemplo, a Rede Globo novamente, ela finge que não aconteceu entrevista, ela finge que não aconteceu nada. Se tivessem proibido o Lula de fazer entrevista, a Globo tinha passado 5 minutos no Jornal Nacional. Então a Globo, gente, ela se mostra inimiga do Lula, ela se mostra inimiga do povo, quando não passa, quando não dá uma notícia, que foi notícia em todos os meios de comunicação, foi notícia em diversos sites de comunicação, ou seja, isso é notícia. Por que a Globo esconde a entrevista do Lula? Por que a Globo esconde o que o Lula disse? Ao menos que tenha dito, não. Se faz de besta, se finge. E olha, povo, se você assiste apenas o Jornal Nacional para ficar informado, eu tenho uma lamentável para te dizer. Você está, na verdade, sendo bombardeado dia e noite com mentiras. A Rede Globo, na verdade, quer aprovar a reforma da Previdência, sabe, doa no pobre que doer. Eles não querem saber disso. O SBT, a Rede Record e a Globo estão juntas nisso para aprovar essa deforma da Previdência. Essa destruição são 600 bilhões que sobrarão somente para os bancos. 1 trilhão de reais tirado do aposentado. Não tem dinheiro para pagar aposentadoria? Não tem dinheiro para aposentados? Como é que não tem dinheiro e que vai aí sobrar para os bancos 1 trilhão de reais? O Lula foi um gênio ao falar sobre essa situação que o Brasil se encontra num determinado momento de penúria. O Brasil está num abismo sem fim ideológico, com loucuras desse presidente que proíbe até comercial do Banco do Brasil porque envolvia pessoas negras, rapazes, crianças negras. Quer dizer, como é que o Supremo Tribunal Federal, como é que a Procuradoria-Geral da República deixam uma insensatez dessa, deixam um absurdo desse, com um mandante, não é, de absurdos como o Bolsonaro? Será mesmo que o brasileiro vai ter que ter arma na cabeça dele para perceber que esse cara é um ditador, que esse cara entrou aí para fazer a destruição do direito do trabalhador? Ele ama os Estados Unidos, ele não ama o Brasil. Será que não dá para perceber que esse cara é rico, sempre esteve aí do bem bom, cresceu a riqueza dele e dos filhos dele dentro da maracutaia toda da política brasileira, entendeu? Ou seja, ele não tem outro emprego que não fosse política. E aí o que acontece? Entra com Paulo Guedes, que é um banqueiro, que bancou a campanha dele. Paulo Guedes só entende de sonegar, entende de repassar o dinheiro para empresários. Pelo amor de Deus. Tem uma loja também aqui, acho que... Fala mais alto, por causa do microfone. Pois é, gente, o que eu achei também é exatamente isso que o Aquias está falando, né? Prender o presidente Lula agora tá mais do que... Não tem mais o que a gente provar mais para nada para ninguém. Tá aí os bolsominions, sabem direitinho. Como o próprio presidente Lula falou, o Moro sabe que eu sou inocente. Todos eles sabem que eu sou inocente. Ele falou, mesmo estando aqui dentro desse lugar, eu durmo com a minha consciência limpa, eu durmo bem. Enquanto eles, com certeza absoluta, não dormem. Porque é atormentado dia e noite pelas coisas absurdas que eles fazem com o próximo na cabeça deles. E com certeza não dorme em paz. Ou então só o próprio demônio. Como ele falou, né? O Brasil virou uma loucura. Dirigido por loucos, que entre eles mesmos estão lá, parece cobras, serpentes se engolindo, se picando e se comendo. Que absurdo, que país é esse? Olha até onde chegamos, né? Prenderam o presidente Lula para tomar conta do nosso governo, prenderam o presidente Lula para tomar conta do povo brasileiro. E ele aqui, é engraçado, né? Que o Bolsonaro sempre falou, olha,
a ditadura não sei da onde, da Venezuela, não sei de quem, mas se ele é o próprio ditador. O cara, a cabeça dele é doentia. Ele é doente. Ele tem problemas sérios, não só ele, como a família. Família toda é absolutamente igualzinho, né? Sim. E como tem pessoas que se identificam com ele, deu na loucura que deu. O país está um caos, só não vê quem não quer. O país está um caos na mão dos loucos e dos lobos devoradores. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, gente. Né? Vamos parar com isso. Vamos começar a ver o lado certo da coisa. Agora uma pessoa vem em mente, eu vou lá e acredito naquilo. O presidente Lula é um preso político inocente. Que absurdo, gente. Vamos lutar mesmo, agora mais do que nunca, com a presença do presidente Lula falando essas palavras, mais do que... Porque o presidente Lula fala numa simplicidade que todo mundo entende, né, Queijo? Você vê como ele já passou, como ele mesmo disse, o cara sabe, conhecedor, ele já trabalhou como nós, ele já foi empregado como cada um de nós, já fomos, entendeu? Então ele entende de tudo. Ele sabe como governar. Ele sabe, gente, como governar. Até a tua casa ele sabe governar. Entendeu? Porque ele já viveu isso. Ele já viveu a pobreza. Ele sabe tudo. Não é como esses colarinhos de brancos aí que estão só para, roubar, destruir e beneficiar os americanos e beneficiar outros países através das nossas riquezas. Isso sim é um absurdo. Absurdo dos absurdos. E ainda querem enganar o pobre coitado, porque para mim os bolsonaristas são pobre coitado. Hoje eu penso que eles são pobre coitado, se deixando levar e se deixando ser enganado por esses canalha. Porque não é possível um negócio desse. Ou essas pessoas, eu começo a acreditar que elas estão realmente sendo completamente enganadas, porque não é possível um negócio desse. Olha, vamos ouvir mais um trecho do Lula. Pegar do aposentado do velhinho, Não é? trilhão, o Guedes precisava que dar vergonha. Na cara. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres, Paulo, sem causar presidente prejuízo aos Lula. pobres. Por que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Não é? Tá vendo? Mostra, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. É isso que eu falei, ó. Coloca o nome. CPF. Não, é um coitado. Sabe? Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos. Sabe? Ele não percebe que muita gente morre sem chegar à cidade. Então eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país. Desastre. E é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Isso, e nós estaremos com ele. Vamos levantar a cabeça e não deixar Viva o presidente entregar o Brasil aos Lula. americanos. Viva o presidente Olha aí o que ele vai Lula. falar Acabar agora. com esse complexo de vira-lata. É isso. Eu Muito nunca bem. vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama. Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, Pega, e se sobrar Bolsonaro. tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a Isso. solução dos Muito problemas do bem, Brasil está presidente dentro Lula. do Muito Brasil. bem, presidente Lula. Eu gostei. A Esse é o solução, nosso presidente. Esse é o ou nosso seja, presidente. ele diz a solução do Brasil está dentro do nosso Mas Brasil. sem dúvida, nenhuma. O que eles queriam fazer lá na Venezuela, os americanos? O que era? Ajudar a Venezuela? Ah, queriam Eles estavam destruir. querendo ajudar a Venezuela? Pegar o petróleo. Destruir a Venezuela. Queriam destruir a Venezuela, roubar, pegar o... E o que mesmo que eles estão querendo aqui do Brasil? O petróleo. O que eles estão querendo do Brasil? Será que... Acorda, povo! Acorda, gente! Pelo amor de Deus! Vamos tomar um pingo de vergonha nessa cara e vamos acordar? Vamos acordar para a realidade da vida. É como o americano só pensa nele. E rico só pensa no bolso dele, seus besta. Rico só pensa em rico. Rico só pensa em rico. Rico não quer saber de pobre. Não tá nem aí para pobre, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara, Bolsonaro. Toma vergonha nessa tua cara. Essa tua cara de lixo. Toma vergonha nessa tua cara. Que ainda além de ser pobre, tá dando coisa pra rico. Dando a cara a tapa Não ainda, é? né? Onde já se viu isso, rapaz? Tome vergonha. Tá igual o Bolsonaro dando continência para americano. Olha,
dá vontade de falar certas coisas, sabe? Uhum. Como o presidente Lula falou mesmo, né? Vão tudo Se lascar. se lascar. Mas Olha. se só se lascasse os bolsominions, pobre, era bom. Mas aí